os gêneros textuais, lendas e poemas. Lenda é uma narrativa fantasiosa de cunho popular transmitida principalmente de forma oral, de geração para geração. As lendas não podem ser comprovadas cientificamente, pois são frutos da imaginação das pessoas que as criaram. Observe agora algumas características das lendas. Primeira, é ficção narrativa fantasiosa que exagera os fatos reais. Quem cria uma lenda ou quem criou uma lenda colocou o quê? Coloca muitos elementos irreais, coisas que não acontecem. Vamos dizer que são elementos fantasiosos. Por exemplo, um boto. O boto pode virar um homem? Não, não é? Uma menina que morreu e aí dela nasceu um vegetal, por exemplo, a mandioca. Isso pode acontecer? Não, não é? Uma índia que se afogou, foi beijar o reflexo da lua, não é? Porque foi beijar e aí caiu no rio e aí ela virou o quê? Uma flor, a Vitória Régia. Isso pode acontecer? Também não, não é? Menino que foi picado por uma serpente e aí ele morreu e dele nasceu uma planta, não é? Que os frutos parecem uns olhos. Que lenda é essa? A lenda do Guaraná. Isso pode acontecer? Não, então são fatos exagerados, não é? Segunda, faz parte da tradição oral dos povos. Cada cultura tem seu conjunto de lendas. Então, quando eu falo tradição oral, é que os antigos eles gostavam muito de contar histórias, não é, para seus netos, seus filhos, justamente porque não tem essa tecnologia que tem hoje, então se fazia muito isso. E outra coisa, cada povo tem a sua cultura própria, né? Tem sua lenda conforme a sua cultura. O Brasil tem as suas lendas próprias da sua cultura, assim também em outros países. É bom ressaltar que aqui no Brasil nós temos várias lendas, tipos de lendas. Por exemplo, nós temos as lendas folclóricas que mais conhecidas, o Boitatá, o Saci Pererê, a Mula Sem Cabeça. Temos também as mais belas lendas indígenas, não é? Por exemplo, a Vitória Régia, a lenda do Guaraná, a lenda do Boto, a lenda do dia e da noite. Temos também as lendas urbanas, não é? Que são essas lendas mais atuais. Por exemplo, a lenda da loira do banheiro, o homem do saco. É bom ressaltar isso, que tem também os tipos de lendas, tá? E isso é conforme a cultura de cada país. Sofre alterações ao longo do tempo por serem repassadas oralmente. Quer dizer o quê? Que quando eu conto uma lenda para alguém, essa outra pessoa já pode contar para outras de outra forma, ou colocando um elemento novo, não é? Alguma coisa pode sair diferente. Então, com o passar do tempo, essas lendas elas vão se modificando. Possui elementos fantásticos, como personagens que só existem na fantasia criada pela mente humana. Como eu já falei, não existe Yara, não existe Boitatá, não existe a Mula Sem Cabeça. Então, isso daí são da mente humana, são criação da mente humana. Possui características regionais. A lenda pode adquirir novos elementos de acordo com a região. É o caso da lenda do Bumba Meu Boi. Aqui da nossa região norte, ela é de um jeito, não é? Já do Nordeste já tem uns outros elementos, então é bom ressaltar isso. Também eu quero ressaltar aqui que nas lendas tem os fatos reais e irreais. Por exemplo, eu vou pegar a lenda do boto. O boto existe, não é? Está aí o animal, não é? Nos nossos rios. Mas o que acontece com ele não existe. É fato irreal. Mas aí a imaginação humana cria uma história para explicar alguma coisa, não é, da realidade. Outro fato que também eu vou pegar, a lenda do homem do saco. Por que homem do saco? Com certeza alguém criou esta lenda para, vamos dizer, amedrontar as crianças, por exemplo, aquelas crianças que não querem dormir cedo, ou aquelas crianças, ou meninos que querem estar na rua. Aí criou-se essa lenda para amedrontar. Então, o homem do saco existe? Não, mas a situação existe. Então, você tem que ver quais são os fatos reais e irreais. A lenda ela existe de uma forma fantasiosa, mas explica alguma coisa da realidade, tá?
Aqui nós temos a lenda do encontro das águas. Eu vou ler para vocês. Houve um dia que dois irmãos, Amazonas e Tapajós, se apaixonaram por uma jovem moça chamada Santarém. Eles se amavam muito. Amazonas era um peruano e Tapajós era matogrossense. Porém, eles começaram a brigar por ela e se separaram. Amazonas voltou para o Peru e Tapajós para o Mato Grosso. Santarém ficou sozinha, no meio de um deserto. Ela perdeu seus melhores amigos e ficou mais triste ainda, porque descobriu que era apaixonadíssima por Tapajós. Então os dois irmãos, mesmo separados, choraram tanto, mas tanto que suas lágrimas viraram rios. O Amazonas era barrento devido aos seus olhos que eram marrons, e o rio Tapajós era azul devido aos seus olhos serem azuis. E Santarém? Coitada de Santarém, de tanto ficar parada no Pará, ela virou uma joia rara, por isso é chamada de Pérola do Tapajós. E os dois rios que nasceram de lágrimas se encontraram bem na frente de Santarém, disputando amor por essa terra. Olha só que lenda bonita. Presta atenção, gente, aqui alguns elementos. Quais são os elementos reais? Os rios, eles existem, não é? Um nasce no Peru, que é o Amazonas, e o outro no Mato Grosso, que é o Tapajós. Esses elementos existem, não é? Mas essa história não existe. A aluna ali, a Eduarda, ela criou essa história fantasiosa para explicar o encontro deles dois. A gente sabe que não é isso, não é? Esse encontro desses rios, por que eles não separam? Tem uma explicação científica, mas ela explicou da forma dela, de forma mágica, fantasiosa. Então isso aí virou uma lenda, tá bom? Poema é um gênero textual dividido em estrofes e versos. Cada estrofe é constituída por versos que sugerem ou evocam rima, beleza ou sensibilidade. Vamos ver agora a estrutura do poema. Do seu lado esquerdo nós temos aí um quadro mostrando como é que se distribui e como é a estrutura do poema. O poema ele é distribuído em estrofe, não é constituído de estrofe e versos. Verso é cada frase de um poema, estrofe é conjunto de versos do poema. Ao seu lado direito nós temos aí um versinho, ou seja, um poema de Cecília Meirelles, A Bailarina. Veja que a primeira estrofe tem 3 versos, as demais do meio, todas têm 2 versinhos, né? Todas as estrofes têm 2 versinhos. A última também tem 3, então nós chamamos aí um trio. Mas você, dependendo da sua criatividade, você pode fazer mais versos, 4 versos, né? Isso depende muito da sua imaginação. Também o poema pode ter rimas. Veja bem que menina rima com pequenina, com bailarina, não é? Ré rima com pé, Fá rima com lá, Si com sorrir. Você pode também fazer assim. Mas tem poemas que não tem rima. Aí é obrigatório? Não, só tem que ter um sentido, não é? As rimas eu posso rimar a primeira com a terceira, a segunda com a quarta. Posso fazer esse jogo também, fica legal. Então isso aqui é só para nós relembrarmos o que é o poema, como é a estrutura, porque vocês já trabalharam, né, esse tipo de texto. De agora em diante você vai ver um poema recitado pela tia Nazaré, ela vai recitar para vocês, tá?